pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira e estou aqui no showroom da Ramalhos preparando receitas típicas do Brasil para vocês conhecerem, para quem nunca viu, aquela receita que se perdeu ao tempo. Então eu sou embaixador mundial do pão, diretor da Escola do Padeiro e Confeiteiro e proprietário da padaria O Padeiro Artesão. E hoje eu vou fazer o pão mandi, conhecido também como pão tatu, entre outros apelidos que tem dentro da panificação. É uma receita super simples. Eu vou utilizar para essa receita farinha de trigo, manteiga ou margarina, ovos. Vou utilizar melhorador. Para quem não gosta de utilizar melhorador, você pode utilizar pé de massa. O que seria o pé de massa? Uma massa velha de pão francês, de pão sovado. Essa aqui sobrou de uma outra preparação, eu vou adicionar junto. Açúcar refinado, fermento biológico seco, sal e água até dar o ponto. Eu vou fazer 1 kg de massa, eu vou utilizar aproximadamente 400 ml de água gelada. Ela não está aqui porque ela está na geladeira gelando para vocês. Então, só levar na masseira e bater todos os ingredientes. Então vamos ao preparo da massa do pão mandi. Eu vou adicionar na masseira a farinha de trigo, o açúcar e o sal, o fermento. Como sobrou a massa, eu vou utilizar como pé de massa, massa velha ou pâtes fermentê. É importante ter para cada quilo de farinha aproximadamente 250 gramas de pâtes fermentê, massa velha ou pé de massa. Vou adicionar aqui ovos e manteiga, que você pode substituir por margarina ou até mesmo banha. Batimento, um processo direto, sempre o mesmo, velocidade 1 por 3 minutos, sempre adicionando a água aos poucos. Depois vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até ponto de véu, aproximadamente aí de 8 a 10 minutos. Retirei a massa da masseira, vou cortar em pedaços de 350 gramas, mas aí você pode escolher o tamanho, fazer um pouco menor ou até mesmo maior, mas em média 350 gramas para esse tipo de pão é um bom tamanho. Sobrou um pedacinho que foi a massa que eu adicionei. E eu vou dividir, então vai dar aí 400 gramas mais ou menos para cada pão. Isso. Agora eu vou pré-modelar. Desse lado eu vou fazer como se fosse uma coxinha, um pouquinho mais fino, para ficar mais fácil na hora de modelar ele. Aí eu vou deixar descansar um pouquinho, coisa rápida, de 5 minutinhos, só para relaxar um pouco a massa, para eu conseguir abrir mais fácil. Bom, deixei descansar só alguns minutos para relaxar a massa. Eu vou abrir agora com um rolo para poder fazer a modelagem para vocês. Pode abrir no cilindro ou na laminadora.
Já deixei algumas outras também, já abertas para vocês. Vou pegar um pincel com um pouco de manteiga, bem pouquinho. Não precisa ser muito. Se você passar muita manteiga, ele desenrola muito. E agora vou enrolar igual um pão caseiro. Vou fazer dois formatos para vocês. Então esse a gente pode enrolar igual um pão caseiro. O outro eu quero ficar mais reto, então vou enrolar sem ficar essas pontas. Então vou deixar igual a lateral, ó, sempre puxando. E aí vou dar uma afinada nas pontas. Então vou fazer dois formatos do pão mandi, conhecido também como pão tatu. Vou repetir o mesmo processo com o restante da massa. Bom, arrumei na assadeira, vou levar para crescer por aproximadamente 60 minutos, 80 minutos. Na metade da fermentação eu vou retirar esse pão e vou fazer os cortes, aí eu volto para mostrar para vocês na metade da fermentação. Bom pessoal, o nosso pão mandi está na metade da fermentação. Agora eu vou pincelar com ovos. Você pode deixar sem pincelar. Tem algumas pessoas e algumas regiões que não pincelam os pães. Então, como eu falei no início, eu vou fazer dois modelos, que é bem característico do pão mandi ou pão tatu, como é conhecido em algumas regiões. Vou virar a assadeira aqui para ficar mais fácil para mim. Esse que lembra um pouco o pão caseiro, eu vou fazer um corte no centro, mais profundo, para que as voltas da manteiga se abram. E aí eu vou deixar fermentar por mais ou menos uns 30 minutos para levar para o forno. E esse aqui eu vou deixar mais ou menos 3 dedos aqui sem cortar no pão e vou fazer esse corte assim e depois assim, cortando bem as pontas. Depois de fermentar por mais ou menos uns 30 minutos, só para ele relaxar um pouquinho mais, vou levar para assar no forno a 180 graus, no forno turbo. Eu asso esse pão com a temperatura um pouco mais alta no início, por aproximadamente uns 10 minutos no forno turbo. Depois eu diminuo essa temperatura e deixo terminar de assar a 150 graus por mais ou menos uns 20 minutos, totalizando 30 minutos de forno. Se
você quiser assar diretamente no forno a 150 graus por 30 minutos, tudo bem, mas eu acho que ele fica melhor iniciando a temperatura um pouquinho mais alta. Finalizamos o pão mandi, essa receita que estava esquecida aí, poucos padeiros fazendo no Brasil. Resgatei essa receita para você fazer aí na sua padaria, compartilhar com seus clientes, conhecido também como pão tatu, porque ele tem essa característica, uma casca mais grossa, mas um miolo bem macio, parece um algodão, que você aprendeu aqui no blog Massa Madre. Muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento dentro da panificação nacional. Espero vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.